Algumas comunidades e algumas paróquias têm uma lista de missas para idades, para ocasiões e para datas especiais. Missa dos jovens, missa das crianças, missa dos 15 anos, missa dos doentes. Isso sem contar que existe a missa da família, a missa das mães, e numa paróquia que eu conhecia havia também a missa dos homens. E lá, mulher não entra de jeito algum. Com tantas missas para diferentes públicos, uma lexio litúrgica para perguntar: celebramos sempre a mesma missa ou tem alguma missa diferente? Vamos falar de missas com grupos particulares. Às vezes existem intransigências. Na missa das crianças, o padre não quer ver adulto e aí se alguma criança ou adulto aparecer na missa dos jovens. Vale a pena agir desse modo? Pode ser que sim, mas estou mais propenso a crer que não. Agindo assim, por exemplo, nunca terá a oportunidade de celebrar a Eucaristia em família e como família. As crianças estarão numa missa, os jovens e adolescentes noutra e os pais num terceiro horário. Você pode até estar pensando que eu sou contra missas para grupos particulares. Não. Eu não sou contra, eu sou contra intransigências em estabelecer missas só para um grupo. As celebrações eucarísticas para grupos particulares se enquadram dentro de uma proposta pastoral, que eu também denomino como pastoral e pedagógica, mas sempre com a orientação de ser celebrada em tempos diferentes das missas dominicais. Isso está muito claro no diretório para as missas com grupos populares, com grupos particulares, melhor dizendo, e também no diretório da missa com crianças. Você pode ler isso nos números 20, 27 e 28. As missas dominicais, na medida do possível, devem reunir a assembleia da comunidade, que é formada por crianças, jovens, adultos, idosos, enfermos, pelo pessoal da comunidade. Pessoalmente, considero estranho aquilo que algumas comunidades chamam de missinha, que consiste no seguinte: os pais estão na missa e as crianças ficam brincando, ouvindo histórias ou então desenhando em algum outro local. Será que isso educa as crianças para a missa? Será que o ambiente eucarístico não é fonte de bênçãos para toda a família e para as crianças, mesmo que elas não compreendam tudo o que ali se passa? Ou será que as crianças atrapalham a espiritualidade do padre? Tem ainda uma outra coisa para ser pensada. A missa nunca é diferente, é sempre a mesma. O que muda é o modo de celebrar. Atente para isso, o que muda é o modo de celebrar. Para as crianças existe um modo de celebrar a Eucaristia. Para o jovem, as músicas, por exemplo, dão um tom diferente na celebração. Mas sempre estamos celebrando a mesma missa, a mesma Eucaristia. Sempre estamos celebrando a Páscoa de Jesus Cristo. Por isso, a missa com grupos particulares não tem a finalidade de exclusivismos, mas tem uma dupla finalidade, aquela catequética e aquela comunicativa realizada com uma linguagem mais próxima do grupo que celebra. Uma proposta pastoral para os dias e horários específicos, não tendo os horários das missas dominicais da comunidade. É assim que nós lemos nas orientações litúrgicas dos diretórios da missa para grupos particulares e das missas para crianças. Quer dizer que não se pode celebrar a missa com crianças num horário dominical? Do ponto de vista pastoral, sim, claro que pode. Mas levanto uma questão. Precisa ser todos os domingos? Vamos concluir lembrando aquela pergunta inicial. Existe ou não existe missa diferente? Não, não existe missa diferente.
Existem modos diferentes de celebrar a missa e existem motivações pelas quais celebramos a Eucaristia. Mas sempre celebramos a salvação, a Páscoa de Jesus Cristo em nossa vida de agora. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.